Coração Peludo. Olá, você, querido ouvinte. Vou fazer uma voz meio assim, meio de locutora, porque eu sei que você tá ouvindo no fone, eu não quero te assustar. Mas a gente vai falar sobre relacionamento, né? Mais uma semana aqui no nosso podcast, o Coração Peludo. A proposta é essa, tratar os corações que estão aflitos e, claro que sempre, a companhia da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes e para quem também está assistindo, né? Essa live de gravação maravilhosa. Mais um tema para tocar o coração, os corações peludinhos por aí. Olha, é importante essa informação que a Pamela deu, porque sim, você está ouvindo na sua plataforma de podcast preferido e talvez você queira, né, mergulhar mais fundo aqui nesse coração peludo, participar mais ativamente do podcast. E tem diversas formas de fazer isso. Você pode nos procurar lá no Instagram, eu sou @paulinhacarvalhojp. Pamela também está lá no @psipamela. Então, essa é a primeira forma. Pode procurar a gente lá, dar sugestão de tema, nos marcar no Stories, contando o que você está ouvindo, o que você gostou. Tem gente que faz um trabalho, gente, de profissional, coloca até ali a frase que mais impactou, né? O que mais pegou. E obrigada por muita gente que também está recomendando no feed do Instagram, né? Entre os seus podcasts preferidos, como recomendação para quem segue. É emocionante, né, Pamela? Eu me emociono sempre. Eu fico falando, nossa, caramba, a ponto da pessoa fazer um post, né? Muito legal. É uma delícia. Hoje mesmo eu coloquei lá nos stories uma moça que contou que ela treina escutando o podcast Coração Peludo, dando dica. Ela teve uma sacada boa. Ela falou assim: eu cuido do corpo e do meu coração, né? Eu cuido do físico e do emocional ao mesmo tempo. Muito legal. E quem tiver disponibilidade, a gravação desse podcast acontece em youtube.com/dicas de vida, toda terça-feira às 17 horas. Hoje estamos até um pouquinho atrasados, mas nossos pelúcios já estão aqui nos comentários para interagir, participar com perguntas, porque a ideia é essa, que as pessoas possam ouvir e trazer as suas histórias, as suas experiências e seus questionamentos durante o podcast. E tem uma outra forma também para você que tem menos familiaridade com redes sociais, não está tão acostumado assim com uma live no YouTube, que é o tradicional e-mail. E aí você pode se estender um pouco mais na sua história, é coracãopeludopodcast@gmail.com, coracãopeludopodcast@gmail.com. Escreva pra gente, conte a sua história. Hoje vamos falar de um assunto que muito interessa a qualquer pessoa que está numa relação. Eu acho que qualquer um tem que ter isso sempre em mente, porque, né, vai que, por exemplo, é hora de ir embora. Será que dá para perceber? Não dá para perceber? É difícil, a gente se confunde, a gente estende em relações que, de repente, já naufragaram, já acabaram faz tempo. Ou, às vezes, também a gente pode perceber alguns indícios e dar a volta por cima, né, Pã? Quando a gente percebe ali, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver. Melhor eu ver, porque senão isso aqui vai desandar. Então, esse é o assunto de hoje aqui no podcast. E, Pamela, já começo te perguntando, assim, a gente está perguntando, como perceber que é hora de ir embora? Hora, minuto, segundo, mês, ano, toda relação tem um tempo? Você sabe que tem vezes que a gente perde o trem, né? A gente continua ali na estação, o trem já passou e a gente não viu. Como o nosso tempo nem sempre ele é alinhado com o tempo da outra pessoa com a qual nos relacionamos. Como nós temos dificuldade tantas vezes de atualizar os nossos sentimentos de hoje com os sentimentos da pessoa e com os nossos sentimentos de sempre, né? Nós muitas vezes estamos acostumados a nos contar o quanto gostamos, o quanto acreditamos, o quanto sonhamos, o quanto planejamos, o quanto costuramos e construímos com uma determinada pessoa, e perceber e cair em si que é hora de ir embora, que é hora de partir,
na maioria das vezes, é algo bem dificultoso. É algo que, principalmente quando não acontece algum episódio, um episódio que parece que já é um empurrão que falta, né? Digo, uma traição, por exemplo, né? Uma traição ali que escancara, né? Uma desconexão relacional, e aí isso faz com que fique mais fácil, entre aspas, você enxergar o quanto aquela relação ela está em crise, o quanto aquela relação de repente não é mais como antes, ou nunca foi de uma determinada maneira como nós pensamos. Então, perceber e realizar a hora de ir embora tanto é uma dificuldade que pensei o quão oportuno seria trazer aqui. Com muita frequência eu recebo mensagens de pessoas, atendo pessoas na minha clínica há quase 15 anos, me dizendo o quanto alguns sintomas aparecem, mas a incerteza, essa espécie de insegurança de que seja de fato o momento de ir embora. Parece que muitas vezes existe uma ambivalência. De um lado, uma sensação de que aquilo não está tão legal. De outro, uma esperança e até uma falsa esperança de que não, acho que vou ficar mais um pouquinho, né? Acho que dá para dar um jeito. E as infinitas justificativas, desculpas, razões, chame como quiser, que nós nos contamos para permanecermos em relações que já estejam falidas, em relações que já não façam mais sentido de continuar um bom tempo. E nessa hora, no sentido de aconselhamento, né? Às vezes vem uma amiga, vem, enfim, alguém da família, e aí conta uma história, né? Por exemplo, você fala, nossa, não sei se essa relação tá... É muito difícil, né, de palpitar e dizer, nossa, será que não é hora de ir embora? Assim, ninguém quer entrar, né, dentro disso. E às vezes entra e a pessoa acaba se ferindo, porque um término não é simples, às vezes volta, e aí a pessoa fica, né, nossa, dei um conselho lá para... Achei que... E agora estão juntos, estão felizes, sei lá, mandei mal. É difícil, porque eu acho que é uma decisão muito individual, né? Mesmo quando a gente tá confuso e a gente procura falar com outras pessoas, é muito difícil de alguém conseguir, de fato, te aconselhar, né? Olha, acho que já deu. Porque às vezes as pessoas falam, relacionamento é assim mesmo, né? Tem que ponderar. Também tem isso, né? Às vezes, famílias, por exemplo, mais conservadoras, você vai ouvir um conselho do tipo, é assim mesmo, puxa, sabe, já abri mão de tantas coisas, né? Enfim, dependendo de quem você falar, a conversa pode te trazer um elemento, só que o elemento está dentro de você, né? Não está nos outros, é muito difícil de tomar essa decisão de fato. Eu acho que ninguém de fora é capaz de avaliar o quanto uma relação ela deva continuar ou ela precise acabar. As pessoas de fora, elas enxergam com o alcance e o olhar delas e elas não estão dentro. Só as duas pessoas da relação que são capazes de entender e de ponderar e de decidir e resolver que caminho tomar. Eu acho que as opiniões e quando nós estamos abertos a escutar podem ser valiosas para que nós possamos pensar, refletir, olhar, né, de repente contrabalancear algumas alternativas, porque as crises relacionais, elas existem, sejam elas num relacionamento amoroso, sejam elas numa relação familiar, sejam elas numa relação amorosa, que é o principal, né, o foco principal que a gente dá aqui para esse quadro. Mas eu vejo que tem dois pontos importantes. Eu acho que no momento que a gente vive, acho que até a maneira, né, que a cultura relacional ela vem sendo colocada, os relacionamentos eles têm uma tendência de serem bem líquidos. Qualquer coisa é motivo de um rompimento, né? Então acho que a gente tem dois pontos interessantes para colocar. Uma, que existe uma intolerância muito grande, uma dificuldade de comunicação imensa. Eu sei que não é o tema, mas só um parênteses interessante. Agora no WhatsApp tem uma função que você acelera o áudio, né? Você acelera o áudio.
Tem um lado até que eu achei engraçado isso, não vou negar que até testei lá, porque tem uns áudios gigantescos que a gente recebe. Mas, por outro lado, eu pensei bastante sobre a comunicação, a absorção das mensagens e o quanto, quando eu acelero, eu também deixo de sentir, né, a intenção e me apropriar de toda uma mensagem que, de alguma maneira, precisava chegar até mim, né? Não estou generalizando, tem umas que são até que vale a pena dar uma acelerada, mas outras são tão importantes, né, da gente escutar e receber. Mas acho que isso é reflexo de uma cultura relacional, né? Hoje parece que as pessoas não têm muito tempo para as outras. Parece que tudo é mais importante do que o receber, do que o investir, do que o estar, do que se encontrar, do que se demorar, né, no diálogo, nas trocas. As pessoas, eu vejo que as pessoas nunca tiveram tão sem tempo para a interação e para o alimento desses vínculos, né? Parece que qualquer outra coisa toma o espaço. E as pessoas muito voltadas para os seus próprios umbigos. Então, acho que, por um lado, a gente tem isso, e por isso que nem tudo é razão para término. A gente precisa saber ceder, flexibilizar, conversar, recontratar. Eu acho que, antes de um término, a gente precisa ponderar uma série de coisas que eu pretendo colocar aqui para todo mundo, né? Para quem está escutando pensar um pouquinho. Mas também tentarmos achar um equilíbrio entre o comportamento radical, intolerante, inflexível, né, de alguém que não cede, que não pondera, que não constrói. Relação é ajuste, não tem jeito. Você não vai ter um relacionamento perfeito, você vai ter os seus conflitos, você vai ter as suas discussões, você vai ter ali as suas falhas, você não vai acertar sempre, né? O teu parceiro não é um príncipe encantado e nem uma princesa encantada. Na verdade, somos seres humanos, somos falhos. Então, assim, a gente encontrar esse equilíbrio entre também não ter que tolerar tudo, né? Não ter que passar por cima de si, não ter que tolerar e nem se manter em relações abusivas, não ter que se esquecer, não ter que se desrespeitar, não ter que abandonar os seus planos e não ter que abandonar a sua própria vida em função do que a pessoa com a qual você se relacione deseja e queira. Então, acho que achar esse equilíbrio é uma missão necessária e importante para todo aquele que se proponha uma relação. Mas perceber também como que você se entende nessa interação, o que você tem desta relação, o que vocês conseguem ter juntos, né? Qual é o saldo dessas trocas, né? O quão construtivo é esse relacionamento, o quanto essa relação ela te faz melhor do que você poderia ser sem ela. Gosto muito desse pensamento, né? Eu sei que é difícil quando a gente está numa relação, mas eu gosto bastante disso, né? Acho que todo dia que a gente acorda e a gente está se relacionando, a gente tem que pensar, essa relação ela me faz melhor, né? É bom estar nessa relação, me faz bem, eu me sinto confortável nesse relacionamento, porque o ser humano ele é bastante adaptável. E nós podemos nos acostumar com relacionamentos que não são legais, né? Relacionamentos que não sejam salutares para nós. Então, esses pensamentos eles são fundamentais. Mas, sem dúvida nenhuma, segundo a tua questão anterior, nós precisamos saber separar a opinião dos outros, que as pessoas são cheias de opinião, julgamento, achismos, e o que nós sentimos, né? Como que nós sentimos e como nós estamos com aquela relação. Agora tem um ponto, principalmente quem está num relacionamento mais longo, né, que fica até uma dúvida, assim. Será que é amor ou é comodismo? Eu me acomodei aqui, estou confortável aqui e tudo bem. Ou tudo mal, não sei, né? Depende, porque tem um conforto que é gostoso, eu acho. Conforto, para mim, é uma palavra, para mim, gostosa aqui, né? Conforto, é confortável para mim. E tem o conforto do acomodamento, que pode ser numa relação que não é boa, como você está dizendo, que a gente se acostume com padrões que não são legais e acho que isso é conforto. Isso é o que tem, isso é legal.
A zona de conforto é sempre um lugar questionável, em todos os sentidos. Zona de conforto no relacionamento amoroso, na amizade, zona de conforto no lugar que você esteja morando, zona de conforto no seu trabalho, segundo a sua carreira profissional, né, a sua construção curricular, né, tudo isso você precisa pensar muito sobre zona de conforto. Porque a zona de conforto, a acomodação, como muitas pessoas dizem, ela pode se confundir bastante com uma falsa segurança. Então, tem um livro antigo, muito bom, bem antigo, que fez muito sucesso, que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu não sei se você já... Foi um best-seller esse livro, Isso. Pamela. Muita gente leu, inclusive quem estudou marketing é o meu caso. Esse livro foi um estouro na época, né? Que quem tiver oportunidade, né, de procurar saber do livro, eu acho que é um livro curioso e muito interessante, porque cheio de analogias, né? Obviamente, como já diz até o título, ele traz muito sobre como nós ocupamos alguns lugares e nós vamos assim nos fechando naqueles lugares e nós vamos nos perdendo naqueles lugares e nós não vamos enxergando outras possibilidades. E diante das dificuldades, das impossibilidades que existam, muitas vezes até de um caos que a gente possa viver ali, ou mesmo de um espaço restrito, seja isso num ponto de vista do que você quiser, tá? Relacional, vivencial, profissional e tal, pessoal inclusive, a gente pode ficar imerso nessa dinâmica dentro dessa zona de conforto, porque por estarmos muito tempo lá, nós nos acomodamos e nós sentimos uma sensação de falsa segurança. O que é falsa segurança? O ser humano ele tem uma característica que chama-se adaptação. Nós nos adaptamos a tudo. Tá aí Lamarck e Darwin com as suas teorias para contar para nós como isso é antigo, né? O ser humano ele tem uma capacidade adaptativa assustadora. Né? Tanto que se você olhar em documentários a gente cansa de ver isso, né? Algumas pessoas em lugares, em situações que você olha de fora e fala assim, não é possível. E aquela pessoa ela não é tão diferente de você, ela é da mesma espécie. E ela está ali naquela condição, por quê? Porque aos pouquinhos ela foi se acomodando, ela foi se adaptando e lá ela ficou. E assim nós também ficamos, nós nos adaptamos. Tanto que num momento em que há uma situação muito, por exemplo, uma situação dificílima, tem um choque, impacto e estresse. Depois disso, por sobrevivência, se a gente resistir, né? Se nós realmente se for pelo caminho de sobrevivermos, nós vamos nos adaptando. Então, assim, nós temos uma capacidade de nos adaptar ao caos, é impressionante isso, tá? Você sai, por exemplo, você é capaz de sair de um emprego incrível, por exemplo, aí você foi mandado embora, que horror, que caos. Você pode tanto mergulhar num lugar perdido, como você pode adquirir um outro emprego, tá? E que assim, bem aquém daquele, por exemplo, e no começo você tem um estranhamento, depois você está se adaptando, acostumando, e você passar a gostar muito daquele emprego. Que até te faz se questionar o quanto você poderia ou não sair de lá. E assim com relações. Às vezes você começa uma relação que no começo é ruim, é péssimo, tal. Dali a pouco você vai se acostumando, ela continua sendo péssima. Ela continua sendo medíocre, restritiva, tóxica, por exemplo. Mas você vai, um termo muito curioso, você vai normalizando o inaceitável. Quantas vezes nós normalizamos o inaceitável? Eu recebo, né, depoimentos e atendo pessoas todos os dias, há muito tempo. Às vezes eu escuto e vejo situações que eu falo, meu Deus, né? E a pessoa está me contando
de um jeito assim, não, é a forma dessa pessoa ser, assim mesmo, tal, me xinga, ou então me bate, ou então não deixa eu fazer, acho tão interessante, não deixa, né, em pleno 2021, não me deixa fazer isso, não me deixa, me deixa ir ali, como se fosse uma propriedade, né? Isso é muito comum, infelizmente, mas é muito comum. E isso é o movimento de normalizar o descabido, né? E isso faz o quê? Faz com que a pessoa continue ali, ela vai se acostumando. Então, do mesmo jeito que a gente se acostuma com situações que são assim, dificílimas e que você fala, caramba, como aquela pessoa tá conseguindo aquilo? Por exemplo, quando perde um membro, né? Perde lá um braço. Não perdeu um braço. Dificílimo. A pessoa teve um acidente e perdeu uma perna, perdeu um braço. Dificílimo, muito doído. Mas é impressionante como a grande maioria vai se acostumando e vai se adaptando e vai encontrando formas de viver, e de repente você vê essa pessoa muito mais desenvolvida. Claro que não estou generalizando, tem quem se deprima, tem quem não consiga, mas tem uma grande parte que sim. E essa pessoa, ela vai se percebendo apta em outras coisas, né? Eu, por exemplo, perdi, né? Eu não gosto dessa palavra, mas meu pai partiu faz 1 mês e pouco. Eu, há um tempo atrás, eu achei que assim, eu não ia aguentar, de tão grande que meu pai sempre foi pra mim. E é muito difícil todos os dias, muito, muito. Choro todos os dias, mas eu estou sobrevivendo, tô aqui conversando com vocês, né? Talvez quem olhe de fora fale, mas o que tem? Faz parte da vida, assim é a vida. Não, eu sei, na percepção do outro. E para quem teve o vínculo que eu tive, o sentimento é imenso, a dor é profunda. E quando você consegue lidar, isso vai mostrando que você vai se adaptando à falta, por exemplo, né? A falta da pessoa. E aí você vai conseguindo construir em si outros recursos reparatórios dessa situação. Tudo isso para explicar para quem está escutando que sim, nós somos capazes ali de lidar com essas situações e normalizar o que não deveria, que não é normal, ou mesmo se adaptar com situações adversas e evoluirmos, né? Por isso que às vezes a gente perde um pouco o parâmetro de onde nós estejamos, com quem a gente esteja, a qualidade daquilo, né? O que é um relacionamento bom, né? O que é saudável, o que é possível. A gente vai perdendo um pouco esse parâmetro por estarmos vivendo relacionamentos completamente medíocres diante do que a gente realmente mereceria. E Pamela, acho que tem sempre um fator medo, né? Assim, para muitas coisas na vida. Você falou até da questão da mudança de emprego, né? É uma coisa que às vezes quando a pessoa vai tomar essa decisão, bate um medo, né? Você sabe, nossa, mas será? Aí eu saio, eu não acho outro emprego. Ou agora eu fui demitido e, puxa, que medo. Como será que vai ser para continuar, para achar outro emprego? E no relacionamento, acho que quando a gente pensa assim, puxa, será que é hora de ir embora? Dá um medo. Acho que, a não ser que você já esteja assim, aquele gato, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, sabe? Porque tem esse caso também, né? Quando você já tá assim, que é livramento, que é até um pouco mais fácil, mas no primeiro momento que você pensa assim, ainda mais para quem, por exemplo, eu acho que para quem divide casa, é muito assim, é físico, né? Não, agora eu vou pegar entendeu? E eu vou sair daqui, tipo, eu vou separar, eu vou, né, pegar as minhas coisas, vamos separar. Aí você começa a pensar, eu pelo menos para mim foi assim, tá? Tipo, para metabolizar tudo isso, né? Porque de imediato você pensa, gente, que medo, como assim, eu vou embora? Como assim, acabou? Mas, gente, tá 8 anos, sabe assim, nunca mais. Aí, tipo, pego minhas coisas e vou. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Né? Como que vai ser? São muitas perguntas e tem um medo, né? Você disse uma coisa muito interessante, porque os relacionamentos, eles também conferem uma potência muito grande na nossa identidade social. É muito mais do que você simplesmente tchau para a pessoa, né? É um tchau também para o lugar que você ocupa no mundo há um tempo razoável. Então, imagina que um exemplo, você está casada com uma pessoa, por exemplo, pegar um tempo razoável, há 8 anos. E aí você tem um filho dessa pessoa, por exemplo. E vocês moram numa casa, que vocês lutaram para comprar a casa.
E tem um filho que está acostumado ali, que tem uma rotina, uma dinâmica, né, uma estrutura. Você também. Então, por mais que você não esteja bem com a pessoa, tem outros elementos ali, responsabilidade, envolvimento, cumprimentos, né, tudo mais, que faz com que você fique confuso, o quanto você pode tomar essa atitude. Às vezes parece que tem acho que é um fator importante, né, que a gente precisa colocar aqui, parece que tem um sentimento de culpa muito grande, né? Será que eu posso? Será que eu tenho esse direito? Mas eu vou destruir o meu lar, mas eu vou acabar com uma história, né? Sem contar que muitas vezes a gente fica buscando ali atrás, né? A gente fica buscando as fantasias, a idealização, a construção. A gente faz ali, né? Um desenho da nossa vida, do que a gente quer, do que a gente deseja. E cada conquista dentro do relacionamento, mesmo os relacionamentos mais complicados, mais assim... mais deficitários, mesmo esses relacionamentos, você tem uma construção ali, você tem uma esperança, você vai, como eu disse, você vai se adaptando e aí você vai também criando seus airbags, né, para conseguir lidar com as dificuldades que existam ali. E é engraçado que quando você fala de dificuldades, as pessoas pensam sempre no relacionamento abusivo, né? Mas tem tantos outros elementos numa relação que podem ser muito complicadas, né? Às vezes você tem um parceiro, uma parceira, que não é uma pessoa abusiva em si, né? Mas é uma pessoa que tem uma forma de ser e de agir que vai de desencontro à sua forma de entender a vida, né? Ou porque com o tempo ela desenvolveu uma forma de lidar com o trabalho que você não concorda, né? Um ritmo que acaba sendo prejudicial para você, na sua visão, né? Uma maneira de lidar com o filho ou com os filhos que te incomoda muito, ou então um desinteresse sexual, muito embora seja carinhoso, carinhosa, seja atencioso, mas aquela sexualidade não existe mais, né? Por N razões aqui, que seria outro assunto. Então, tudo isso também vai criando ali um descontentamento que faz com que o indivíduo fique hiper indeciso e muitas vezes confuso do quanto ele pode e o quanto ele deve dar este passo, né? Então, a gente tem sim esse medo voltado ao que eu estou citando aqui, e tem também aquele medo da gente ter uma espécie de preocupação de nos arrependermos, né? Existe um medo imenso do ser humano, que aí, de novo, a gente traz essa zona de segurança, né? Que ele diz, mas será? Mas, ai meu Deus, e se eu me arrepender? Ah, mas e se eu fizer isso e eu não me der bem? Ah, e se eu não conseguir? E se eu não aguentar, né? E isso faz com que muitas vezes se mantenha, né? Continue ali carregando uma relação que já fechou o seu ciclo, né? Que de repente não faz mais sentido. Já chegou sua hora de ir, você já entendeu, soou o seu alarme interno, mas você tá ali desesperado, desesperada de caramba, e se depois eu me, né, não me aguentar de tanto arrependimento, né? Será? Então, esse é um ponto muito importante. Tem um outro elemento que eu acho que vem junto com medo, quando a gente pensa sobre a hora de ir embora, que é o apego. Eu acho que nós somos assim extremamente passíveis de nos sentirmos e nos aprisionarmos com o apego. Todos nós temos um tipo de apego. Fato é que, para quem não é psicopata, que também não é o tema, todos nós temos aí um nível de apego. E é natural que nós tenhamos um apego, né? Se amanhã a Paulinha virar para mim e falar assim, olha, coração peludo não vai ter mais, tá, Pamela? Acabou, agora não vai rolar mais, eu vou fazer um outro podcast e não vai acontecer. Eu vou ficar muito doída. Por mais que eu entenda, né, eu acho que faz parte, é um direito, eu vou ficar muito doída. Por quê? Porque eu tenho meu apego com o podcast, eu tenho um apego com o nosso filhotinho, né, então faz parte. O apego é esse vínculo, o apego é a afeição, o apego é o quanto nós nos envolvemos com aquele elo afetivo. Então,
Quantas não são as vezes que, em função de estarmos extremamente apegados, no sentido até material da coisa, né? Não consigo me imaginar sem aquela pessoa, mesmo que a relação não seja legal, tá? Mesmo assim, porque as pessoas às vezes acham, não, mas é apegado porque gosta. Nem sempre. O apego, ele é também pela identificação, pela aquela afeição que em algum momento aconteceu e estabeleceu este elo. Então, não necessariamente seja por nossa, porque pode ama. Pode ser até uma posse, né, Pamela? Isso. Ser, tipo, é meu, sabe? Tá aqui, não quero que outra pessoa... Não quero tá, mas também não quero que outra pessoa esteja, sei lá, nesse sentido mais egoísta mesmo, né? De tipo, não quero, mas também não vou. Não, e você pode ser apegado a uma pessoa e você pode transformar esse apego em raiva. Olha, não é muito difícil. Se eu te perguntar com certeza, e quem está escutando sem dúvida conhece alguém, se não é a própria pessoa, que até hoje fala mal de uma amiga, de um amigo, ou de um ex-namorado, de uma ex-namorada, de uma ex-esposa, um ex-marido, não sei. E fica falando, porque fulano, lembra do fulano toda hora, da fulana toda hora. E aí você vai dizer assim, mas ela detesta ele, mas ele odeia ela, mas tá todo o tempo falando, lembrando. Isso é um elo. Né? Então você vê, o vínculo ele não é mais de amor, ele é um vínculo de ódio, de raiva, mas não deixa de ser vínculo, entende? Continua o elo. E isso é uma característica do apego. E o apego acontece e segura muitas pessoas para evitar esse lugar da partida, esse lugar do término, esse lugar de ir embora. Então às vezes não vou ir embora, ou então vou embora, mas continua apegado. Vou embora, mas continua interligado àquela pessoa. Você falou de algumas coisas que seguram, né? Mas também já falou de algumas coisas que mostram ali, por exemplo, uma desconexão, né? Você trouxe vários lugares aí de desconexão, que às vezes é isso, você tá com uma pessoa e aí depois de um tempo, gente, a vida muda, sei lá, virou um workaholic, 24 horas, você não consegue, não cabe pra você, porque você quer companhia, porque você vê que, enfim, perdeu a linha no seu ponto de vista, não tá mais coincidindo, né? Ou sei lá, a pessoa é tão família que pra você também não cabe, não sei, rolou a desconexão. Então, desconexão seria um primeiro indício de que, não sei se isso aqui é pra mim. E outra coisa que você falou, dos sonhos que a gente faz para a gente, né? Mas é muito comum também os casais sonharem juntos ou projetarem coisas juntos que gostariam de fazer, né? Que querem para o futuro, que pensam para os filhos, aquela, enfim, vida a dois, né? Dois pensando sobre uma vida. Quando também falta isso, é um outro indício de que, tem alguma coisa errada? Talvez seja a hora de repensar por que é que vocês não estão tendo esses planos juntos? Eu acho que a gente tem que pensar nesses pontos, tanto para entender se é realmente a hora de pular fora, né? Pular fora desse barco, porque esse barco tá afundando, ou para você falar, caramba, se isso tem, é que tem uma luzinha por aí, né? Então eu acho que a admiração é algo muito importante para a gente considerar. Fica a pergunta aqui para quem está ouvindo, né? Você admira essa pessoa? E vamos falar um pouco de admiração, né? O que é admiração? Admirar é você achar a pessoa perfeita? Não, né? Isso é uma ilusão. Mas você admira, você... Às vezes tem gente que você discute, você briga, mas você admira, né? Você briga, mas você fala assim, putz, né? Mas... fulano né? Sabe o que, né? Não posso falar aqui. É porreta. Então, essa admiração, ela irriga muitas camadas do relacionamento. Por exemplo, a admiração, ela aumenta o interesse na pessoa. A admiração, ela atua na libido destas duas pessoas. A admiração, ela faz com que você se ligue nesta outra pessoa. A admiração, ela é muito impulsionadora. Então, é um ponto importante. E eu admiro essa pessoa com a forma que ela lida comigo, como ela é, os valores que ela tenha, os princípios. A gente nessa fase aqui, né, não dá para fugir muito desse tema, uma fase de tanta discussão política, né,
não só da política econômica, mas a política, conceito, cultura, conduta, valores, tolerância, e isso vem na relação, né? O quanto você admira a pessoa, né? Como ela se porta, isso vale para tudo, para irmão, para amizade, para relação amoroso, para pais. Às vezes você tem um pai e uma mãe que você tem carinho, mas você não admira. Olha que doido. Você não admira, porque você fala, caramba, mas esse valor, né, preconceituoso, então esse princípio eu não acho legal, essa forma de lidar com as pessoas, essa desonestidade, enfim, são elementos ali que afetam a admiração. Então, essa é a primeira reflexão. A outra que você citou, a conexão. A conexão é fundamental. Eu acho que no decorrer de uma relação, é natural que a gente tenha períodos de desconexão. Eu não acho isso um absurdo. Eu acho que a vida é cheia de caminhos, de subterfúgios, de fases. Tem um momento que a gente está desconectado da gente mesmo. Tem fases complicadas, às vezes a gente está passando uma crise, às vezes a gente está vivendo uma doença, né? Nossa, desenvolvo um câncer ou desenvolvo uma depressão e é uma fase difícil, que a gente fica meio desintegrado, meio desorganizado. Então, é lógico que isso vai afetar nas relações, às vezes todas as relações. No pós-parto, né? Pós-parto que é um momento de extrema desconexão, assim, no sentido de que o cara, ele tá lá, mas assim, o hormônio que tá, o estado físico é quase inexplicável, assim, tipo, a bolha, né? Eu sempre falava pra gente, é uma bolha da gravidez, porque a grávida, ela tá num estado que é só dela, assim, é particular, é um negócio particular, e é difícil de explicar, e é de cada uma. Umas superativas, umas com sono, umas com fome, umas com enjoo, e é meio uma bolha ali, não adianta falar, ai, o que você tá sentindo, como, assim, amigo, pessoas, tipo, me deixa aqui, eu tô nesse momento, minha conexão é aqui, ó, né, mas vai voltar, calma, é uma fase, é bom que é uma fase, depois você vai, né, voltando a ser você, um indivíduo, não é mais gestando, amamentando, que é todo um processo lindo, mas é um processo bastante particular, né? Mas assim, o seu exemplo foi ótimo, porque você imagina numa gestação, aquela mulher, ela tá envolvida com aquele ser dentro dela, né, que está ali se desenvolvendo e que está crescendo, e é uma interação tão imensa, é um preenchimento tão grande, né, de uma, eu acho que é uma sensação de completude tão fora da incompletude humana, né, porque naquele momento eu acho que a mulher, ela está muito completa. Né? É um ser humano muito completo naquele momento. Tudo bem que é transitório quando aquela criança ela nasce, né? Tanto que é tão difícil essa fase, não por acaso existe aqui aquela fase do baby blues, né? Que a mãe, ela tem assim uma sensação de uma espécie de um luto daquele estágio, daquele momento que ela tinha um controle, uma sensação de estar tão inteira ali, porque é uma experiência única e fica muito difícil também caber os outros amores, né? E conseguir se dedicar tanto quanto fazia antes. Por isso que existem tantas crises relacionais nessa fase, tantos casais que entram em conflitos e muitas vezes não suportam. Que é essa dificuldade do parceiro, da parceira, entender também aquele momento, né? Eu disse parceira porque até em casais homoafetivos, quando você tem... Eu tenho, já nesse momento não, mas atendi um caso que era exatamente isso. Uma delas estava, né, gestante, e a outra estava ali, não tinha o bebê na barriga, e ela tinha uma dificuldade muito grande de entender as diferenças de comportamento, né? Aquelas alterações de comportamento da esposa que estava ali gerando uma criança. Essa transição, essa fase, esse emprestar do próprio corpo, né? Que é tão bonito e é tão complexo. Então, foi muito legal você trazer. Então, essas fases de desconexão, elas acontecem
E eu acho que o casal, a interação, ela precisa sempre considerar o nível dessa desconexão, se é transitória, se faz tempo, se isso se tornou um marco da relação, se essa desconexão ela parece que veio para ficar, né, ou ela é temporária. Tudo isso é importantíssimo, porque se estivermos desconectados, a relação ela vai ficando meio sem sentido, né? Principalmente na relação amorosa, fica parecendo que você tá com aquele, sabe, aquele colega que você divide quarto, né? Você tá ali, sei lá, com um cara que você né, com um cara ou com uma mulher que você divide o teu quarto, mas não que você esteja de fato num relacionamento que você se sente conectado, que você tá junto, que faz sentido. Então é um ponto importante. Um outro ponto também são os planos. Quantos planos temos? Temos planos? Pensamos sobre o que podemos fazer juntos? Gente, isso para mim é assim, é um fator essencial, motivador da relação. Um relacionamento para ele existir, para ele ter aquele viço, precisa-se existir planos em comum. Quando só um tem um plano individual e o outro tem outro plano individual e inclusive nem se compartilha, nem vou falar pra você porque você não vai entender. Não, esse assunto você nem sabe, você não vai compreender. Quantas vezes você escuta isso, né? Então, a existência de planos em comum faz com que o casal ele se proponha a desenvolver ali a habilidade da cumplicidade, da troca, do estímulo. Então, isso excita a relação, isso estimula. Isso faz com que a autoestima do casal fique mais afinada, fique mais fortalecida. Então, assim, é muito importante, né? Os planos, os sonhos, as vontades, uma viagem, algo que a gente vai comprar junto, algo que a gente venha fazer, essa troca, essa conversa, isso é muito importante. E aí a gente entra num outro ponto, né? A comunicação. Como é a comunicação que vocês têm? Que nível é essa comunicação? Com o tempo, a ideia é que nós consigamos exercitar ainda mais a comunicação e que a gente vá aprendendo a se comunicar. Comunicação é um exercício contínuo, porque existem N elementos que podem ser ruídos muito prejudiciais à comunicação. Por exemplo, a intimidade, se ela não for dosada, ela pode prejudicar a comunicação. Porque eu já acho que o outro já subentendeu. Porque eu não preciso, porque já tá óbvio, tá na cara, porque me conhece. Eu começo a fazer suposições. Eu respondo pelo outro, né? Eu já sei que você não gosta disso. Sabe aquelas coisas de casal? Não, eu nem te falei porque eu sei que você vai ficar bravo. Não, eu te falei porque... Não. Eu sei que você não faz questão. E isso, eu falo que a intimidade, a convivência, às vezes a gente realmente age dessa forma pretensiosa. Como se nós soubéssemos tudo que está se passando com a pessoa. Isso é uma das coisas que eu mais trabalho em relação de casal. Joga alguma coisa ali no ar para um membro do casal. Daqui a pouco o outro responde em cima. Não, ela não gosta, não. Ele não faz. Eu falo, escuta, tô perguntando para ele. Ela não tem. Não tem vontade. Ela não quer mais. Mas escuta, deixa o outro te contar. Então, um exercício muito legal é quando a gente também, mesmo que esteja um tempão com a pessoa, dê espaço para o outro falar, contar, pergunte. Porque o óbvio também precisa ser dito. E às vezes você acha que você sabe de tudo. Não, porque eu sei que ele tá assim, que ela tá assado, que ela não gosta, que ele gosta, que ele quer, que ela não quer. Mas isso é o seu achismo. Essa é a sua perspectiva. Permita-se se aproximar e perguntar. Por isso que eu falei que a intimidade muitas vezes ela pode atrapalhar. Ela é maravilhosa, mas em outros momentos ela pode causar esses ruídos. E a comunicação é essencial. O Augusto Campos perguntou aqui na nossa live de gravação, Pamela, a respeito das interpretações erradas também, nessa questão da comunicação. Eu acho que as interpretações erradas entram exatamente no que eu estou falando, né? A gente faz a interpretação, veja, a interpretação, como já diz o nome, ela entra na gente através da nossa autorreferência.
né? Eu vou conversar com você, eu leio essa pergunta e a minha interpretação da pergunta, ela vem no meu filtro. Eu recebi e eu vou te responder de acordo com o que eu escutei. Talvez você tivesse uma outra intenção com essa pergunta, porque essa pergunta vem de você. Então, a gente sempre tem que lembrar que cada ser humano é um legítimo outro. Ninguém é igual a ninguém. Então, mesmo aquela pessoa que a gente super acha que conhece, né? E fala, não, eu já sei o que tá... Com amigo a gente faz isso, né? Ah, não, eu sei que ela não gosta. Não, eu sei que ela tá brava. Agora com as mensagens de WhatsApp é tão comum nessas interpretações. Ah, não, tá vendo? Não deu a mínima, foi fria, foi seco e tal. E a gente não se atreveu a perguntar. Eu gosto muito disso. Escuta, você tá chateado? Como você tá se sentindo? Como foi pra você isso que eu falei? Você tá com vontade de vir almoçar com a gente? Eu não te chamei aquele dia, como foi? Tudo certo? Te incomodou? Eu acho que a pergunta, isso dá asas a uma resposta mais fidedigna, mais verdadeira. Então, as interpretações, principalmente escritas, que é o que a gente mais faz hoje, que são as conversas, né, via WhatsApp e tal, elas têm sido... com certeza, ali tem dado muitas asas a discussões e a interpretações equivocadas. Por isso que, na dúvida de uma sensação, pergunta, sabe? Faz um áudio se você não quiser ligar, mas tenta dar uma investigada. Porque às vezes você vai tirar juízos ali, às vezes você vai ficar péssimo, vai ficar chateado, vai ficar ali ansioso, angustiada, desnecessariamente, né? Que uma perguntinha já resolvia bastante coisa. A gente falou aí dessa sensação de estar, né, dividindo casa com alguém, assim, tipo um amigo, tipo um roommate, tipo alguém, assim, parça, mas não amor, né? Mas não parceiro no relacionamento, parça na vida, assim. Tem um jeito de perceber se é namoro ou amizade, assim, sabe? Se é amor ou é amizade. Dá pra perceber ou é confuso? Onde é que mora a diferença principal? Tô falando de um casal aí. Fala, não, isso aqui é amor, peraí, isso aqui não é só amizade, não. Tem amizade, claro, somos amigos, mas isso aqui é amor. Você sabe que as pessoas falam tanto sobre os variados tipos de gênero, né? Mas eu vejo poucas pessoas falando dos variados tipos de relacionamento. E então eu aprendi trabalhando, né, atendendo pessoas. Acho que a melhor forma de aprender é atendendo o ser humano, ouvindo, vendo, né? E isso abre a nossa cabeça demais. Por isso que eu falo, eu sei que sou suspeita, mas eu falo, nossa, como a nossa profissão é legal, né? Porque eu não fico tirando juízo das coisas, eu vejo acontecer, né? E isso abre a minha cabeça. Então, respondendo a sua pergunta, existem casais que estão convivendo como amigos e tá tudo bem, tá tudo bom. Tá legal. Porque eles não fazem questão. Ou porque eles entenderam que não querem mais sexo, querem um outro tipo de relação. Ou porque eles querem sexo de uma outra forma, fora. Não sei. Eu não tô aqui pra julgar. Eu acho que se tá bom pras duas partes, está ótimo. Desde que não seja só unilateral. Que as duas partes queiram. Então, tudo bem se a ideia for viver ali de uma amizade. O que a gente precisa entender é uma relação que tinha uma forma de funcionar, né? E que ela foi se tornando só uma amizade e há um descontentamento de uma das partes, e isso não é acordado e não tem jeito. A outra parte entende que, nossa, se sente rejeitada, né? Ela quer ser procurada sexualmente e não é. E isso vai criando ali um desconforto, uma sensação ruim. Tem pessoas que deprimem, né? Tem pessoas que ficam depressivas, ficam com transtorno de ansiedade, porque elas querem que aquela sexualidade exista, que o carinho exista, que o olhar aconteça e não acontece. Então aí a gente entra com tudo aquilo que nós falamos, né? A admiração vai se perdendo, a conexão também vai se perdendo, a comunicação também vai ali não existindo, e quando você pensa na sexualidade, para um não faz questão e o outro faz muito. Então aí sim nós temos um problema.
né? Aí sim nós temos um problema, porque por mais que a outra parte fale, não, mas eu amo você, eu te adoro, eu quero você aqui, mas putz, eu não tenho vontade, ou então só transa pra bater cartão, né? Tá cheio, hein? Tá cheio. Transa pra bater cartão, transa porque, ai meu Deus, vou transar porque senão vai ficar nervoso, ai vou transar porque senão vai procurar fora, aí pelo ego, né, pela aparência, pela posse e não pelo sentimento, não pelo amor. Então nesse momento aí já é um sinal importante para ser considerado. E agora que você falou de aparência, tem as relações de aparência. Ainda tem esse pessoal que fala, não, eu não vou sair disso daqui, gente, porque, entendeu, é isso... É o que tem, eu quero estar nesse lugarzinho aqui e vou manter esse casamento às custas do bater o cartão para transar ou às custas de sei lá que outras coisas, se sujeitando a isso porque quer ter esse status da família doriana que não existe, né, gente? Mas tem muita gente que ainda quer espelhar isso, né? Quer viver isso, pelo menos nas fotos de Instagram, né? Que é uma coisa que o pessoal faz bastante. Não tô falando que a gente não tem momentos felizes e maravilhosos, todo mundo tem, né? Mas é que não é sempre assim, às vezes a gente esquece, né? A gente vai vir e fala, nossa, mas esse casal, que beleza. Queria foto, né, gente, daquele momento, que legal, mas todo mundo é humano e tem as suas coisinhas aí. Mas tem ainda muita gente que permanece na relação intencionalmente, do tipo, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, porque essa é a relação de aparência que eu quero ter. Eu acho que tem desde a pessoa que sempre teve uma relação de aparência, então isso foi um contrato relacional desde o princípio, então isso foi acordado por ambas as partes, então não é muito romântico, mas isso existe. E, de novo, volto a dizer que quem olha de fora pode achar um absurdo, a gente pode falar, nossa, que horror, que nojo, relação de aparência, mas se tá bom para as duas partes que estão ali e toparam essa proposta, quem somos nós para dar o nosso pitaco? Mas existem pessoas que sustentam os relacionamentos, muito embora estejam infelizes, por uma dependência emocional, né, a dependência financeira, para sustentar uma aparência diante da sociedade, porque os pais não podem imaginar a possibilidade desta pessoa se separar. E qual é a minha maior preocupação? É que esse descontentamento, ele vai aparecer de alguma forma. Então, às vezes, na foto editada das redes sociais, tá tudo certo, né? Tá lindo lá, nossa, como nós nos amamos, para ter os likes ali. Né? Mas na prática pode sim desenvolver patologias, pode sim existir somatizações, desde patologias físicas a patologias emocionais. O indivíduo pode se sentir bastante infeliz e está tão imerso nos seus medos que acaba sustentando essa relação, mas vai oprimindo em si desejos, né? Então, de repente, essa pessoa, ela tem muita vontade de ter uma relação em que ela ame e se sinta amada ou amado, e na prática, naquele relacionamento, isso não acontece, mas pelo medo, pela dependência emocional, pela necessidade de manter as aparências, continua ali mantendo aquele relacionamento com a barriga, né? E com certeza, se você analisar de perto, existirão sintomas que mostrem esse desequilíbrio. De alguma forma isso vai aparecer. Tem uma outra temática que eu acho que a gente precisa aqui, né, falar um pouquinho, que é o medo de estar sozinho. Muitas vezes a pessoa tem um medo tão grande de estar sozinho, né? Eu acho que tem assim um estigma imenso sobre estar só, que continua numa relação porque não pode imaginar, supor a possibilidade de não estar com aquela pessoa e se ver consigo mesma. E aí não leva muito em consideração a qualidade relacional, né? Como seja, o que tenha, os investimentos ali, parece que desconsidera a proporcionalidade, reciprocidade. O pensamento ele tá tão dentro do quanto eu não posso ficar sozinho, tal, e aí até trago mais um ponto, assim, nossa, eu tô há tanto tempo nessa relação, a gente teve tanta coisa, construímos tantas, né, tantas coisas. E quando a aqui, pessoa fala assim, né, sempre assim, por exemplo, sei lá, você tá com uma pessoa, aí você tá contando que tá difícil, né, daí a pessoa fala assim,
Não, mas você consegue arranjar coisa muito melhor. Ninguém fala, então fica sozinha, né? É mais difícil esse tipo de conselho, né? Que seria o ideal. Então fica sozinho, você é uma pessoa incrível, sabe? Como você diz que o relacionamento... Como é que você diz? Você diz tão bem, Pamela, que o relacionamento... Como é que é? A gente é uma opção, tipo, não é alguma coisa estabelecida, né? Sim. Eu não sei se é isso, mas eu costumo dizer que se relacionar amorosamente não é uma necessidade. Exatamente. Mas estar consigo mesmo é. Estar consigo mesmo mas ninguém é. fala, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você arranja coisa muito melhor do que isso, né? Nossa, parte pra outra. Não, assim, gente, calma. De repente, você pode ficar também bem. Sozinha, você tá melhor. Pensa, você tá melhor do que em várias situações que você tá se colocando, né? Você sabe que é um tema que a gente tem que trazer, já fala que é ao vivo, acho fundamental. Se nós trouxemos lá no passado, acho que tem que ser, né, tem que ser falado novamente, que é essa visão de estar só como algo ruim, como algo triste. É muito comum, pelo amor de Deus, isso é muito comum. Você tá num evento, por exemplo, no dia seguinte você tá com a sua família, chega a mãe, pai, tia falando, ai, coitada da fulana sozinha, ai, coitado do fulano sozinho, como se a pessoa estar solteira, separada, desquitada, seja o que for, viúva, isso fosse sinônimo de tristeza, né, dessa pessoa estar infeliz. E como se a pessoa que tivesse casada há lá 15, 20 anos, isso fosse também sinônimo de felicidade. Gente, isso não existe. A felicidade, ela não depende de você estar ou não com uma pessoa. A felicidade aqui é um estado de espírito. Então, se eu estiver... É muito importante isso ser colocado. Se eu estiver numa relação, se eu estiver com uma pessoa e eu não estiver bem, se aquela relação estiver me fazendo mal... Eu estou infeliz, mesmo com alguém. E se eu estiver sem ninguém, mas comigo, se eu estiver só, na minha companhia, e se eu estiver fazendo algo gostoso, e se eu estiver em paz com a minha consciência, né, com os meus planos ali alinhada, se eu estiver engajada na minha trajetória, por exemplo, isso é o must da felicidade, né? Então acho que a gente desconstruir esse estigma já é um passo bem importante. E principalmente nessa história de se é hora ou não de ir embora, cuidado com essa história de sozinho. Sabe aquela história de, ai meu Deus, é melhor continuar do que ficar sozinho? Eu escuto isso com muita frequência. Ah, não, tá péssimo, mas eu vou ficar sozinha nessa altura do campeonato? Nossa, mas eu tenho 40 anos? Ah, mas eu tenho 50, 60, como que vai ser? Ai, mas eu já tenho 25, 28 anos, eu tinha que estar casando. Sabe essas exigências internas, esse bendito desse checklist que a gente fica carregando e fica tentando o tempo inteiro cumprir e parece que passa por cima dos reais desejos, né, daquilo que esteja sentindo. Então, vamos considerar. Aguardem esse podcast, hein? Acho que vai ser empoderador, a palavra do momento, empoderar, mas esse vai ser bom, hein? Falar sobre essa questão da gente ficar com a gente. Olha que opção, às vezes é a melhor opção, hein? Acho que muitas vezes é a melhor opção. Bom, a gente hoje tratou de um tema importante aí com muitas variáveis para vocês pensarem, refletirem, como a Pamela trouxe aqui, às vezes são indícios que você pode retomar no seu relacionamento, coisas para você observar, ou às vezes para constatar mesmo, perder esse medo, se é medo de ficar sozinho, se é medo de sei lá o que você tem, às vezes também se conscientizando de que tem coisas melhores para você, e aí eu não estou falando de outras pessoas, estou falando de sensações mesmo, vivências que podem ser com você mesma, quem sabe, você mesmo. Então agora chegou o momento da Pamela falar direto com vocês, comigo também, eu adoro, como perceber que é hora de ir embora. É com você, Pamela. Observe o seu momento que você esteja sentindo, ouça o seu coração, se integre consigo mesma, consigo mesmo. Veja qual é o seu objetivo de vida, o quanto você está bem, confortável no lugar e com essa pessoa. Não fique tão presa naqueles pensamentos que te reprimem e oprimem
a sua verdade, a sua essência. Entenda que em alguns momentos nós precisamos ir embora. Nós precisamos saber que chegou a nossa hora de estar e ocupar um novo espaço. Isso não é demérito, isso não é um defeito. Não se culpe por essa sensação, mas assuma esse sentimento. Não suma de si, não se perca, se resgate. Perceba o que há aonde você esteja, o que te faz se manter ali. Se houver sentido, se for possível um recontrato, faça, não ignore. Não deixe tudo ir por ralo abaixo. Se for possível você conversar, você replanejar essa interação. Mas se você entendeu que não tem admiração, que não tem conexão, que não tem plano, não tem sonho, que você não sente mais falta, que você não sente mais nada daquilo que você já sentiu ou que você tanto quis sentir. Se você compreender que você mais se machuca ou mais chora do que sorri, se você perceber que esse relacionamento ele vai ruindo a sua autoestima e ele só faz com que você todo dia se sinta insuficiente, que não seja bom bastante, se for isso que você compreende nessa interação, então respire fundo. Perceba que muito embora exista apego, medo, insegurança, uma sensação de será, o que é estranho hoje pode ser imprescindível amanhã. E que a vida é assim, que hora a gente precisa assim saber se retirar quando o jantar não estiver mais sendo servido. Quando de repente aquela mesa estiver vazia e o nosso estômago aqui gritando de fome. Então se respeita, se ama, se preserva, se cuida, levanta dessa mesa e vai buscar uma mesa farta e gostosa para você ter e sentir tudo que você merece. Pode até ser que essa mesa seja só você e ela. Maravilha! Se você quiser compartilhar com alguém, vai ser escolha sua. Mas que você merece um lugar, que você se sinta à vontade e inteiramente a sua verdade, isso com toda certeza. Gostaram, hein? Eu sei que vocês gostam muito dessa parte, eu também. Olha, se você tem uma história para contar pra gente, se você quer um tema aqui que você gostaria de ouvir no nosso podcast, você pode escrever para curacãopeludopodcast@gmail.com. Hoje a gente falou de como perceber que é hora de ir embora, mas vocês têm aí muitas outras temporadas. Se você chegou hoje, olha que sorte. 4 temporadas para ouvir, a gente está na 4ª e já fizemos alguns episódios aqui, então tem uma maratona para você e depois converse com a gente. Vá lá no nosso Instagram, nos marque nos stories, compartilhe, mande em grupos. Às vezes você tem uma amiga, não manda direto para ela se não quiser dar uma direta. Bota na reflexão do grupo do Bom Dia e aí todo mundo ouve junto. E depois vocês conversam a respeito. Vai ser um prazer ter a companhia de você, das suas amigas, dos seus amigos, do grupo de WhatsApp também aqui no nosso podcast. A Pamela está no Instagram sempre. Se você sentir muita falta, você pode ir lá, porque todo dia ela posta uma coisa legal, um texto interessante. Tem live toda segunda-feira, né, Pamela? Toda segunda-feira, 19h30, tem live. Espero você lá no meu Instagram, @psipamela. Eu tenho meu curso Bem Me Quero para você que quer desenvolver mais o seu amor por si mesmo, que você que queira se fortalecer de dentro para fora, aprender a se relacionar com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Tá lá no meu link da bio, curso Bem Me Quero. E tem meu livro também, que eu não sei se você sabe, Paulinha, virou um best-seller, Paulinha. Eu tô muito chique. Menina, não tinha dúvida a respeito disso. Aliás, eu sempre fiquei me perguntando como vocês conseguiram atender todo mundo que mandou e-mail, né? Já na época do lançamento. Você lembra, né? A doideira que foi.
Pois é. Mas a Paulinha escreve na minha contracapa lá, lindamente, querida, minha parceira. Então, o livro chama Se Amar, Amar e Ser Amado, tá lá no meu link da bio, ou então, se você preferir, é só jogar no Google e comprar da onde você quiser. É sempre um prazer estar aqui, Paulinha, feliz que o nosso podcast esteja chegando em tantas pessoas, ajudando as pessoas a se compreenderem melhor. Vejo cada vez mais as pessoas reflexivas sobre si, e é isso, a gente precisa ter um olhar contemplativo sobre a nossa vida, a gente precisa questionar caminhos, a gente precisa rever os nossos comportamentos, alinhar os nossos interesses e deixar a vida fluir. Muito obrigado, minha amiga, e para todo mundo que nos acompanhou até agora. Olha, Augusto Campos, Letícia Ramos, Cris Buzz, Leila Souls, a psicóloga Fabi de Nápoles, que virou aqui, tá sempre com a gente aqui. É uma querida, Fabi. Tá sempre aqui com a gente. Diane Silva, Paulo Coelho, Karen Esteves, muita gente mesmo participando da nossa live de hoje. E eu queria trazer um anúncio aqui, porque convidei Pamela para participar de um outro podcast que faço, que é o Manual do Filho, com o Thiago Tamborini. Que não é um manual, né, gente? Porque filho não tem manual. E se tivesse, ninguém ia ler, é o que a gente costuma dizer lá no podcast. Mas a gente traz várias abordagens para vocês que são pais, educadores, avós, enfim, que ajudam na criação de uma criança e de um adolescente. Essa temporada é especial com convidados. A Pamela vai estar lá com a gente para conversar sobre primeiros amores, paixões avassaladoras, adolescentes loucos, términos daqueles dramáticos e frustrações, fantasias, dificuldade de lidar, tolerância. Muito legal. Se vocês têm dúvida aí nessa seara, se vocês estão com adolescentes vivendo aí esses primeiros romances, esses primeiros relacionamentos, convido vocês. É só procurar nas plataformas de podcast por Manual do Filho. Eu e o Thiago vamos ter o prazer de receber vocês e a Pamela em breve lá para falar sobre essas primeiras paixões. Um beijo, Pamela. Obrigada. Beijo, obrigada, Paulinha. Obrigada a todos. Beijo, beijo, beijo. E você que quer participar com perguntas, como muitas dessas pessoas maravilhosas que estiveram com a gente, youtube.com/As Dicas de Vida, toda terça às 5 da tarde. Um beijo, até a semana que vem. Coração peludo.